Oi, meu nome é Carol e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Freerate USA. Se tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para te inscrever, deixar o teu like e deixar um comentário ao final do vídeo sobre o que tu achou. O vídeo de hoje é uma parceria com o canal de inglês, o LP Idiomas, então se tu quer aprender inglês de uma forma fácil e gratuita, te inscreve lá no canal LP Idiomas. E também, só para lembrar vocês, vai ter um vídeo aqui e vai ter um vídeo lá no canal do LP Idiomas. Então, se eu fosse tu, eu assisti os dois, porque o conteúdo de cada um é diferente, tá bem legal. E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Então, como eu falei na introdução do vídeo, eu tô aqui hoje com o Lucas, do LP Idiomas. E eu quero fazer algumas perguntas para ele sobre curso de inglês, sobre por que ele criou o canal dele no YouTube. E a primeira pergunta que eu quero fazer é justamente essa. Por que tu quis criar o teu canal no YouTube? Com qual intuito foi a criação do canal? Certo. Eu sempre quis ser professor de inglês, né? E a época que eu criei o canal, em 2015, eu estava servindo a Força Aérea e isso me impedia de trabalhar como professor de inglês. Então, para que eu pudesse me realizar nessa área, né? Eu criei o canal no YouTube e comecei a postar videoaulas ali para interagir com as pessoas e também para desenvolver a técnica, né? Aprender a ensinar da maneira correta. Foi por isso. E tu sempre gostou de inglês, assim? Ou foi uma coisa natural tua? Ou tu teve que meio que escolher o inglês? Como que foi pra ti? Sim, o inglês era a minha matéria favorita na escola, né? E ele sempre esteve presente na minha vida, né? Eu lembro a primeira vez que eu ganhei um videogame e era tudo em inglês naquela época, né? Não tinha dublagem, não tinha tradução. Então, naquela época eu recorri ao meu tio que falava inglês, né? Ele fez a leitura de um texto para mim lá e eu fiquei impressionado com aquilo, como que ele conseguia ler aquilo como se fosse a língua dele, né? E com muita vontade de aprender aquilo. De modo que eu pegava dicionário, lia dicionário para conhecer palavras, né? Também utilizava um material que era do meu avô, fita cassete, livro didático. Então, eu procurei estudar por conta, mas eu também reconheço que aprendi muito na escola o inglês, né? Apesar de que o ensino do inglês eu só fui ter na quinta série e sempre foi em escola pública também. E tu acha que as escolas, agora tu falou de escola e me veio uma pergunta, né? Porque eu também, eu não fiz curso de inglês, mas eu aprendi a base na escola e o resto foi na prática, bem dizer assim, né? Então, tu acha que as escolas públicas no Brasil, elas dão um inglês que ajuda mesmo ou é um inglês muito fraco que não vai servir para nada? Não, eu acho que tem muitas variáveis aí, né? Depende muito do professor e da metodologia que ele adota, mas uma coisa que atrapalha com certeza é ser uma turma muito grande, né? As escolas, no geral, públicas ou privadas, elas têm alunos de turmas de 30 alunos, 40 alunos, e já numa escola de idiomas, por exemplo, a gente tem um limite de 12 alunos, e esse limite nem sempre é alcançado ainda, tem grupos menores, às vezes tu dá aula para 8, para 6 alunos, e isso é mais interessante, porque todos têm a oportunidade de falar dentro daquela hora de aula, hora e meia, 2 horas, né? E é importante essa prática, né? Claro que eu acredito que um aluno pode absorver o inglês, mesmo estudando na escola pública, porque o professor está lá para mostrar a matéria, e o aluno pode correr atrás também. Sim. E agora, nesse tempo que a gente está vivendo, né, de muitas pessoas ainda estão em casa, e a maioria não quer ir para uma escola aprender inglês, mas muitos têm essa vontade de aprender. Tu acha que o ensino online, né, tu que tem experiência com isso, ele é efetivo? A pessoa consegue aprender, tipo, conversando assim pela tela e tudo mais? Certo. Tem uma diferença entre tu pegar um curso online que tenha videoaulas, né, e tu ter uma aula ao vivo com um professor. Por exemplo, aqui nós estamos tendo essa conversa e não há muito prejuízo na comunicação. Porém, se fosse uma videoaula, acaba sendo uma coisa unilateral, né? Então, eu acho que as videoaulas são muito válidas para tu pegar um conteúdo que tu, de repente, não entendeu perfeitamente, revisar, fazer exercício, ouvir uma explicação. Mas, quando tu tem uma dúvida, é interessante que tu esteja junto com um professor, né? E
a aula online, a aula ao vivo, não tem nenhum prejuízo quanto a isso, eu acredito. Uhum. E qual que tu acha que é a maior dificuldade das pessoas que procuram aprender o inglês e não tem nenhuma base a não ser a escola? Assim, qual que é a fala, é a escrita, o que tu acha? Eu acho que é uma questão de, primeiramente, ajuste de expectativa, né? Porque um idioma, para ser adquirido, o curso regular de inglês ele tem duração de 5 anos. Durante esses 5 anos, o aluno vai ter encontros presenciais ou online de pelo menos 1h30 por semana, né? Durante esses 5 anos. E ele vai adquirir um inglês que, de certa forma, é um inglês intermediário, tá? Por mais que tenhamos as nomenclaturas brasileiras que chamam curso básico, curso intermediário, curso avançado, de acordo com a CEFR, que é o Quadro Europeu Comum de Referência, né? Esses cursos vão até o nível B2, que é um intermediário um pouco mais alto. É um nível bem interessante, mas veja que leva tempo para adquirir esse nível, né? E é assim porque você precisa dedicar uma carga horária alta para o estudo da língua inglesa, né? Então, mesmo que alguém diga que um curso de inglês em 1 ano, pode até ser possível, mas desde que o aluno aplique aquela carga horária que é básica, né? Então, aquelas propagandas que a gente vê na TV de vários cursos, assim, aprenda inglês em não sei quantos dias, saia fluente em tantos dias, tem várias propagandas assim na TV, até no YouTube a gente vê isso, né? Sim. Se a pessoa se esforçar muito, talvez tu ache que ela consiga, ou é meio impossível, assim, ter um prazo tão... Não, veja bem, nesses cursos de duração de 1 ano, né, eles falam qual que é a expectativa que tu deve ter do teu inglês, né? Normalmente eles estão oferecendo um inglês de nível B1 ou de nível B2, que é um inglês intermediário, né? Intermediário baixo ou intermediário alto. Aí você vê qual que é a promessa deles, né? E qual que é o plano que essa escola te oferece. Porque ela vai te oferecer um caminho, né? E aí você tem que ver se esse caminho é real, ele é realista para a tua situação, né? Porque muitas pessoas não conseguem dedicar 6 horas diárias de estudo para a língua inglesa, né? Mas se tu dedicar, é bem provável que tu consiga atingir um nível de fluência em apenas 1 ano ou em 2 anos. E tu acha... Eu tô morando nos Estados Unidos agora, né? Então, muitas pessoas que eu conheci brasileiros aqui que falam inglês, uns têm um sotaque muito carregado, outros nem percebe que são brasileiros, e outros, vamos dizer assim, alguns tá na cara que é brasileiro, outros tu não sabe de que lugar eles vieram pelo sotaque, né? O sotaque da pessoa, quando ela é de outro estado, por exemplo, tu é do Rio Grande do Sul, né? Se tu tá dando aula para um aluno que é do Rio de Janeiro e tal, tu acha que o sotaque ajuda para aprender inglês ou ele dificulta, dependendo da região que a pessoa é? Não, eu acredito assim que há algumas dificuldades que são inerentes a falantes da língua portuguesa, né? Por exemplo, nós estamos falando de pronúncia, então há alguns sons da língua inglesa que não existem na língua portuguesa. Por exemplo, o TH sound, né? Aquele que a gente coloca a língua entre os dentes e tem que falar, né? Isso é muito difícil para o brasileiro, né? Então a gente tem que ser bem explicado também, o professor tem que demonstrar como é que faz o som. Porque se tu fizer vista grossa para isso, aí o aluno acaba confundindo palavras como, por exemplo, number 3 and a tree, né? E acaba pronunciando de maneira errada, confundindo a comunicação. Acho que isso pode atrapalhar sim, né? Mas não deve ser um impedimento para que a pessoa tenha medo de falar, não. Ela deve buscar melhorar conforme o seu aprendizado, né? Isso é uma coisa que eu ouvi antes de vir para cá, né? E até comentei contigo que a gente não pode ter medo de falar, né? Então, eu acho que isso é um grande passo no aprendizado do inglês. Deixar a vergonha de lado, porque às vezes é vergonhoso. Tu tá falando com um americano, ele tem a pronúncia perfeita, ele é nativo, né? E tu não saber falar alguma coisa, a gente fica um pouco encabulado, mas tendo um conhecimento e sabendo que é normal, né? Tu não precisa falar perfeitamente no primeiro momento, e pode ser que um dia tu chegue lá. Mas os teus alunos, assim, online, eu agora perguntando dos online, porque tu dá aula presencial também, né?
presencial e online. Neste momento, não, por causa da pandemia, né? Mas Tá. alunos online, principalmente agora. Esses teus alunos online, qual é a maior dúvida que eles têm, assim, que tu já viu, que tu acha que eles mais procuram saber no teu canal, assim? No meu canal. O meu canal eu foco mais pro inglês básico, né? Eu tento dar gratuitamente as aulas de inglês básico para que o aluno possa ter uma estrutura, né? Mas eu não me limito ao básico, não. Eu também tenho vídeos de pronúncia, de vocabulário. E o aluno, eu procuro dar uma explicação para o aluno para que ele possa rever aquela matéria que ele viu talvez na escola, talvez no curso de inglês, né? Então, outra pergunta que eu queria te fazer é a respeito do aprendizado, tanto do inglês quanto do português. Eu acho que o português, para mim, parece ser muito mais difícil, porque tem muitas regras. E o inglês parece que não tem tantas regras assim. É assim mesmo ou é só impressão? Eu também tenho essa impressão, né? Principalmente no que diz respeito à conjugação de verbos, né? No inglês eu acredito que é muito mais simples, porque você tem o verbo to be, o famoso verbo to be, que todo mundo tem problema com ele. Ele é o verbo mais complicado, porque ele tem 3 formas no presente simples, que é am, is e are. Mas se você for comparar isso com o português, qualquer verbo é mais complicado do que isso. O próprio verbo ser, estar do português, são 2 verbos, né? Olha a conjugação deles. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. No inglês é só am, is, are. E o verbo estar, então, eu estou, tu estás, nós estamos, vós estais, eles estão, né? É muito mais difícil, tem regra para escrever, a acentuação gráfica que não tem no inglês também, né? E esse é o verbo mais complicado. Os outros verbos, então, nem se fala. Conjugação no presente simples, você só muda o verbo na terceira pessoa. Então tem, quando for falar sobre ele, ela ou o it do inglês, que é usado para qualquer coisa que não seja um homem ou uma mulher, né? Coisas, animais, construções. Você coloca um S ali no verbo e tá feito, né? Por exemplo, I work, he works, né? Tem alguns verbos que vai mudar um pouquinho e a gente estuda essas regras que são super simples, né? Depois, conjugação no passado também tem uma forma simples de fazer, né? Eu acredito que sim, que o inglês é mais fácil e nós temos sorte de já nascermos em um país que fala português, porque se a gente tivesse que aprender português, aí sim nós estaríamos com problemas. E tu acha, então, que é por isso que nas escolas, eu sempre tive essa impressão também, que na minha escola, pelo menos, todo ano a gente via o verbo to be, parecia que era sempre a mesma coisa que a gente estava estudando, assim. Verdade. Às vezes acontece, né, quando tu troca de escola, de repetir uma matéria mesmo. Mas eu acredito que não, porque nós vemos o verbo to be no presente simples, depois nós vemos como usar ele como verbo auxiliar, né, porque ele tem a função auxiliar para fazer perguntas, verbo to be na negativa, depois você vê o passado do verbo to be, futuro, todos os outros tempos verbais com o verbo to be. Então, é um verbo que nós vamos ver diversas vezes em contextos diferentes. Então, eu acabei de conversar com o Lucas do LP Idiomas, né? A gente teve uma conversa muito legal aqui, mas a gente teve uma conversa também no canal dele. Então, assiste os 2 vídeos, são vídeos diferentes, não são o mesmo vídeo. Te inscreve no canal dele se tu quer mais dicas de inglês, se tu quer aprender, ele ensina de uma forma muito didática. Eu tô sempre acompanhando os vídeos e eu aprendo muita coisa. Então, e comenta aqui pra gente também se tu veio no canal do Lucas, se tu tá vindo no meu canal pro dele, pra gente saber. E se tu tem qualquer dúvida, é só deixar que a gente tá disposto para responder também. Então, não se esqueçam, tem a parte aqui, tem a parte no canal dele. E obrigada por assistirem o vídeo até agora. E obrigado, Lucas, por ter participado também. Muito obrigado pela oportunidade, Carol. E se os teus inscritos tiverem alguma dúvida, eles podem estar postando nos comentários que eu vou vir aqui olhar e responder também, tá? E convido vocês a virem assistir a parte da Carol nessa entrevista. Isso, e até o próximo vídeo.